Eu em Re. 0 Parte 1. Nossa história continua a partir de uma carruagem que estava levando a Emília e eu para a mansão do Roswald. Eu estava encostado no canto da carruagem de olhos fechados. Eu estava pensando, e melhor eu pensar em um bom plano para convencer as gêmeas Han e Ren a confiar em mim, já que esse miasma de bruxa não ajuda em nada. Já com Roswald eu só preciso falar para ele em particular que eu sei como trazer a Equidona de volta, que ele certamente vai se tornar um fiel escudeiro para mim apesar de eu não precisar disso. E quanto a Beatrice, acho que apenas se eu a disser que sou a pessoa que ela estava esperando vai ser cá suficiente para ela fazer um contrato comigo. Não é como se eu pudesse conquistar tudo na base da força e do poder. Bem, pelo menos eu fiz clones das sombras e os mandei irem resolver algumas outras coisas antes de entrar nessa carruagem com a Emília. Eu me pergunto se seria uma boa eu tentar criar uma tecnologia mais avançada nessa época, já que isso poderia tanto bem. Depois eu penso nisso. Bem, eu acho que só por garantia e melhor eu criar mais algumas bênçãos, já que o senhor GC me colocou no modo Ultimate Yard. Então eu meio que já tô esperando que pode do nada aparecer um outro personagem roubadaço de outra obra ou sei lá. Eu crio as bênçãos. Deusa da sabedoria, permitir ao portador pensar muito mais rápido é compreender como funciona qualquer coisa, seja essa coisa uma magia, feitiço, arma, mecanismo, etc. O portador fica basicamente com a sabedoria de Atena, mestre de maldições. Com essa benção o portador é capaz de criar e usar qualquer tipo de maldição que ele queira sem restrições. Aprendizagem rápida, o portador é capaz de aprender leitura, linguagem, escrituras e habilidades apenas vendo e tentando replicar algumas poucas fezes. Ainda de noite, após a chegada à mansão do Roswald, as gêmeas nos recebem como uma apresentação típica de empregadas. Eu penso, para mim esse tipo de coisa é totalmente estúpido, mas eu devo admitir que a Ren é muito fofa assim. As gêmeas falam, ao que parece a senhorita Emília trouxe um convidado. Emília fala, Han e Ren, esse é meu benfeitor. Seu nome é Madara Ushitsujikune, mas podem o chamar de Ukiora. Han e Ren falam, prazer senhor Ukiora. Emília fala, ele me ajudou a recuperar meu brasão real quando ele foi roubado. Por favor, arrumem um quarto de hóspedes para ele, ok? Elas falam, sim, senhorita, por favor senhor Ukiora venha conosco. Eu com um rosto indiferente falo, por mim tudo bem. Elas me guiam até o quarto de hóspedes. Lá elas arrumam tudo e vão de volta para seus quartos. No quarto de hóspedes a Itoyami toma forma espiritual, ficando com a aparência descrita na parte anterior. A Itoyami me pergunta quais serão meus próximos passos. Eu falo, bem, por agora eu irei para a biblioteca do conhecimento em Las Noches. Irei armazenar o máximo de conhecimento possível, talvez isso me ajude em algo. Itoyami fala, bem, acho que o senhor GC foi muito generoso com você, já que ele lhe permitiu ter uma biblioteca com basicamente todo tipo de conhecimento que se pode imaginar. Eu falo, pode até ser, mas meu tempo de ficar dentro daquela biblioteca ainda é ilimitado a apenas 5 horas. Então eu tenho que escolher bem qual livro eu irei ler e por sorte os olhos extras do Kokushibo são extremamente úteis nesse momento, já que independentemente do que eu tente, eu sou expelido para fora da biblioteca no final do tempo limite. Itoyami fala, o que mais você queria? Ser capaz de ter tanto conhecimento assim já é algo bem útil para você. Se você fosse capaz de adquirir todo aquele conhecimento quando você bem entende-se, seria muito apelão. Eu balanço minha cabeça, concordando, e abro uma garganta para Las Noches no Eco Mundo e vou direto para a biblioteca procurar por técnicas de criação de ghouls, onis, arrancas, zanpakutos e vampiros, já que isso seria extremamente útil no futuro. Eu uso o Jutsu Clone das Sombras, criando ao menos 50 clones. Eles procuram pelos livros corretos e ativam os 6 olhos do Kokushibo e começam a ler o máximo que desce. Um dos clones vai dormir assim quando amanhecer eu não ficarem com cansaço. As 5 horas se passam. Todos os clones foram desfeitos e todas as informações vão para o meu corpo original. Eu então sou expulso e teleportado para fora da biblioteca. Eu então vou para outro local de Las Noches. Eu entro em uma sala de laboratório. Eu então uso a minha skill de criação de habilidades / skills para criar uma nova skill chamada
Rei espiritual, com essa benção ou portador e capaz de criar ou controlar qualquer espírito. Eu uso isso para criar um espírito artificial com a energia espiritual do eco-mundo. Assim eu crio uma esfera de luz verde claro. Eu falo, certo, a skill funcionou perfeitamente, mas o espírito artificial não possui uma forma ou vida em si. Terei que dar um jeito nisso de acordo com as memórias da história do meu personagem. Eu sabia fazer isso de forma perfeita sem nenhum erro, mas o eu de agora é diferente do eu de 225.392 anos atrás, que ensinou um pouco dessa técnica de criar espíritos artificiais para a Equidona. Por isso eu não sou capaz de efetuar isso de forma perfeita como o meu personagem fazia. Bem, tanto faz, vamos terminar isso e voltar para a mansão. Já já eles irão acordar. Eu terei que conversar com Roswald. Eu então começo a modelar aquela luz, formando um ser semelhante a um lobo gigante de pelos negros, patas brancas, ponta da cauda branca e algumas listras brancas no rosto, olhos verdes claros. Eu dou vida a ele, me apresento com Madarael no meio de Fenrir. Ele fala, sim, mestre, agradeço ao Senhor por ter me criado e me agraciado com o nome. Eu falo, certo, você é muito poderoso para um espírito artificial recém-criado, mas ainda não é forte o suficiente. Irei preparar uma sala de treinamento para você, por enquanto você terá que se satisfazer devorando esses espíritos artificiais sem vida. Finalizo utilizando a skill Rei Espiritual, criando mais espíritos artificiais sem vida. Fenrir balança a cabeça em concordância e o Fenrir então devora aqueles espíritos, se fortalecendo bastante. Eu rapidamente, usando o Bio da Lua Superior 4, crio uma sala de treinamento e um quarto para o Fenrir. Após isso eu faço um clone para treinar o Fenrir, enquanto eu verdadeiro abro uma garganta e volto para a mansão. E Toyami fala, ai, conseguiu o que queria. Eu falo, mais ou menos, eu ainda não sou capaz de usar perfeitamente as skills do meu personagem, assim como nas minhas memórias, mas ainda assim é o suficiente para me virar por enquanto. E Toyami fala, compreendo, suponho que ainda vai demorar muito para você ser capaz de usar todo o potencial do seu personagem. Por sorte você tem muito poder, incluindo os 10 mandamentos e as 4 graças de Nanatsu no Taizai para te auxiliar por hora. Eu balanço a cabeça concordando com ela. Aí Toyami volta para sua forma de espada. Eu decido ir até a Beatrice para tentar formar um bom início de amizade com ela. Eu saio do quarto e uso os meus sentidos junto com Sharingan. Eu descubro a porta correta e entro na biblioteca. Beatrice fala, você conseguiu passar pela minha travessia de portas. Isso é realmente impressionante. Apesar de que eu não consigo entender o que você é especificamente, você possui cheiro de um demônio, mas não do mesmo jeito da Ran e da Ren, além de que você tem um cheiro de outro tipo de criatura que eu não conheço. Além disso você possui energia espiritual muito pura em excesso. Eu falo, suponho que isso seja bom, e que você tenha me elogiado. Então você junto daquele espíritozinho de gato são as 2 criações da pirralha da Equidona. As minhas palavras surpreenderam e assustaram a Beatrice e ela fala, você conhece a minha mãe? Eu falo, porque eu não conheceria a Brixa da Ganância, sendo que eu que a ensinei a técnica de criar espíritos artificiais. Apesar de que ela não foi capaz de compreender tudo sobre a técnica, ainda assim ela conseguiu fazer um bom uso disso, visto que ela conseguiu criar você, é o Pupk. Finalizo pegando um livro e começando a ler. Beatrice fica com uma cara brava e fala, ei, o que você pensa que tá fazendo, idiota? Eu falo, só estou lendo vendo se é algo útil e não é como se você fosse capaz de me impedir. Além de que isso não irá violar o seu acordo de proteger essa biblioteca. Sem muitas escolhas, ela apenas aceita e volta a ler o livro. Após terminar eu coloco o livro de volta a Beatrice e fala, a Rei está me chamando para o salão de banquetes. Eu avisei que você estava comigo, então vamos. Eu falo, por mim tudo bem, vamos. A Beatrice abre uma porta para o salão de banquetes da mansão. Eu me sento ao lado da Emília, ela me apresenta ao Roswald. O Roswald fala, muito obrigado por ter ajudado a jovem Emília, Karuki-Ohakun. Eu falo, me chame de Madara por favor. Roswald fala, bem como desejar, meu Madara-kun, mas com todo o respeito me diga o que você, caso isso não seja um incômodo.
Eu falo, bom, isso é um tanto questionável. Pode-se dizer que eu sou um arrancar. Roswald fala, um arrancar? O que seria um arrancar, Madara-kun? Eu suspiro e falo, bem, comecemos do início. Quando uma pessoa morre, ela virá uma alma. Normalmente essa alma deve ir até a Sociedade das Almas para lá ser decidido se você irá se tornar um Shinigami/ceifeiro de almas, ou se você irá ser reencarnado. Mas há também a possibilidade dessa alma não conseguir ir para a Sociedade das Almas, ou ainda ter algum problema não resolvido em vida. Essa alma se corrompe e vai para um lugar chamado de Eco Mundo, e se transforma em um monstro devorador de almas com um buraco em algum lugar do corpo e uma máscara chamada Olovo. Os Olovos são divididos em classes, sendo elas menos. Eles são a classe onde se encontra a maioria dos Olovos e basicamente não tem nada de especial, mas existem alguns deles capazes de manter suas consciências e de falar. Guilhas. Eles são gigantes, lentos, não têm consciência e costumam andar em bandos como um exército. Adjuxas. São raros, existem pelo menos uns 60 a 100, eles são como generais para os guilhas. Os adjuxas são solitários então e praticamente impossível ver mais de um deles em um mesmo local, se não for por disputas territorialistas. Eles são dotados de autoconsciência. Os vastos lordes. Eles são uma existência extremamente rara. A quantidade de vasto lorde existentes podem ser contadas nas mãos. Eles são capazes de exercer uma espécie de aura que afasta outros Olovos se caso eles queiram amedrontar outros seres, e os arrancar são basicamente Olovos evoluídos com plena consciência e que foram capazes de adquirir uma forma humanoide. Roswald surpreso fala, que intrigante. Beatrice fala, então você é um espírito corrompido devorador de almas evoluído. Eu falo, ninguém é perfeito. Você sabe disso melhor que ninguém. Roswald fala, é a qual dessas classes você pertence, Madara-kun? Eu falo, eu sou a evolução dos poucos vasto lordes que existem. Apesar disso eu meio que sofri certas mutações que me tornaram um híbrido de arrancar, um demônio canibal chamado Oni e um vampiro. Roswald pensa, que ser mais intrigante esse seria benéfico para mim tê-lo como aliado. Ele fala, você é um ser deveras interessante, bem por ter salvo e ajudado a Emília, me diga o que você deseja como recompensa. Se estiver ao meu alcance ficarei feliz em te ajudar. Eu falo, bem no momento tudo que eu quero eu já tenho, então pode guardar esse pedido como um favor futuro, que tal? Roswald fala, bem, por mim tudo bem. Eu falo, e quanto a você, Roswald, o que você quer? Roswald fala, como assim, Madara-kun? Eu falo em uma língua que somente eu, o Roswald, o Puck e a Beatrice consigam entender. Eu falo, eu sei bem o que você deseja e eu posso realizar isso. Eu sei como trazer a Equidona de volta. Aquilo surpreende a todos, principalmente ao Roswald, Puck e Beatrice. Roswald fala, bem, Madara-kun, que tal você ficar durante mais algumas noites para discutirmos mais sobre este assunto? Eu falo, por mim tudo bem, mas já que eu irei ficar aqui não quero ficar sem fazer nada, então caso você não se importe eu irei trabalhar aqui como servo e por acaso posso ler alguns dos livros da sua biblioteca. Roswald fala, fique à vontade para ir lá quando quiser, a Ren e a Han irão arranjar um uniforme para você. Eu agradeço. Após isso a Han e Ren então me levam para fazer algumas medidas para fazer minha roupa de servo da mansão. Bom, foi isso, espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, tchau, fiquem com Yahweh, Deus. Eu trago as trevas pra vocês darem valor à luz, na correção de um mundo com tantos defeitos, brilho da lua, ilusão no mundo conduz, na criação de um novo mundo perfeito.